Irmãos, 2 Coríntios 4, versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu gostaria de falar, desenvolver aí uma mensagem, uma palavra. Olha, para não falar que eu não escrevi, eu escrevi o título: Visão da Eternidade. Então, peguei o versículo, joguei lá em cima: Visão da Eternidade. E é isso que eu queria desenvolver, falar nesses textos aqui, passar para vocês de forma bem tranquila aí, não pesada, né? Visão da eternidade. Esse versículo é bem claro, que nós precisamos, irmãos, não ficar de olho só no que a gente está vendo agora, porque é muito passageiro a nossa vida. Tudo que nós vemos, um dia vai se transformar em outra coisa. Aqui onde nós nos reunimos, outras igrejas se reuniram aqui, né? Se não me engano, a história começou muitos anos de uma igreja chamada Sarça Ardente. Depois foi a comunidade evangélica, que está um bom tempo. Aqui a história que era tipo um galinheiro, um viveiro, coisa assim, sabe? Aí foi prolongando, aumentando. Pode ser que no futuro derrubem aqui, faça outra coisa, um depósito, e a igreja em si vai para outro lugar, não sei. Ou todos nós já estaremos no céu, ou seremos todos arrebatados. Tudo é temporal. Nós precisamos ter uma visão da eternidade. Nós precisamos colocar em nós a visão da eternidade, porque quando nós vemos a eternidade, irmãos, a gente começa a viver esta vida, que é temporal, de uma forma diferente. Na verdade, nós precisamos viver a cada dia como se fosse o nosso último dia. Tipo assim, olha, se eu hoje for me encontrar com o Senhor, como eu passarei, né? Como eu encontro, como é que vai ser? Vou passar nesse cheque de Deus? Ou vai ter alguma coisa que vai ficar assim, sabe? Alguém que eu não perdoei, alguém que eu deveria reatar o relacionamento, pelo menos pedir perdão, resolver. Alguma coisa que eu fiz para com o Senhor, que o Senhor sabe. Situações que Deus até falou conosco, né, de forma direta ou indireta, e a gente fingiu que não ouviu. Entende? Por isso, irmãos, que eu tenho uma prática. Se o Senhor falar comigo, eu não demoro, não. Eu vou rapidinho fazer. Se Deus, Ele dá uma palavra direta para... Olha, eu tenho que dar atenção. Eu preciso ter um posicionamento diferente. Pela palavra, muitas das vezes você está lendo a palavra do Senhor e aquele texto, aquela situação ressalta. É Deus falando contigo. De repente outros vão passando lá, lê e não tem aquela palavra direta. Se Deus fala contigo pela palavra, talvez um louvor, talvez levanta um irmão, uma outra irmã e te direciona, ouça, faça, porque você será abençoado. Porque nós temos que viver a cada dia como se fosse o nosso último dia. Aí você fica tranquilo. Você acha, irmão, se a pessoa sabe que aquele vai ser o seu último dia, vai estar preocupado com dinheiro? Diz aí. É lógico que não, você não vai levar dinheiro. Vai estar preocupado com isso, aquilo, outro? A pessoa não vai, irmão. Irmãos, eu procuro viver assim.
sabe? Procura viver a cada dia como se fosse seu último dia. Amando, fazendo as coisas. Sabe, muitas das vezes tem coisas e situações que você deixa de fazer para a sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe. Muitas das vezes você deixa de fazer algo. Coisas simples. Se aquela pessoa for, aquilo fica martelando no seu coração. Poderia ter feito isso e não fiz. Eu vou falar com vocês que eu vi um testemunho. Na verdade, foi um seminário Encontro com Deus em Araçatuba. Tem tempo, hein? Isso tem mais. Tem, com certeza, deve ter sido em 97, 98. Não tem muito tempo não, né? Por aí. Os anos passam, né? Um pouco mais de 20 anos, 25 anos, por aí e tal. Mais ou menos. E um pastor muito bom. É meio fortinho, bem fortinho, mas era de Jales, da igreja, não é bom falar, né? Uma igreja e tal. Ele estava ministrando uma parte de uma série de palestras maravilhosas, Encontro com Deus. E o céu desceu ali, sabe? Ministração forte. Aí no momento, irmãos, só tinha gente boa ministrando. E estava o pastor Upídio, que já é falecido. Esse outro também, talvez esteja na glória também. Esse pastor Upídio era da Igreja Batista, renovada de Araçatuba. Uma igreja muito boa. Na época gerava em torno de 2.000 membros a igreja. Muito boa, grande. O espaço dava para uns 4 ou 5 mil membros. Uma área muito grande que ele fez. Estacionamento, comprou uma chácara. Tudo bem, mas esse pastor estava ministrando. E ele falou, olha, se eu não conseguir, por favor, pastor Upídio, o senhor continue. Porque talvez eu entre numa emoção tão grande que eu não consiga completar. Aí tu já vê o choque, né? Todo mundo já... Alguma coisa aconteceu. O olhão já regalou. Hoje eu lembro o que aconteceu. Ele foi ministrando, ele foi falando justamente nesse ponto. Coisa simples. E ele falou, impactante, irmão. Ele pastor na obra de Deus e tal. Eles estavam num local, aí pararam, atenderam, não sei o que. Aí ele acha que perdeu a carteira, uma coisa assim, num local X, que era de uma avenida e tal. Aí ele saiu, já estava com a mulher no local. Aí lembrou que naquele local que deve... Conclusão, voltaram lá com a mulher e tudo mais. Aí a mulher dele, a esposa dele, abriu o carro, saiu. Quando saiu, veio um caminhão e destruiu a mulher dele. Ele falando. Ele falando que teve que juntar os pedaços dela com paletó. Ele pegou, tirou o paletó dele e juntou o corpo dela. Destruiu. Em síntese, ele não quis dar ênfase nisso. Aí ele falou. Ele voltava em casa e lembrava. Poxa, ela queria que eu arrumasse essa tomada aqui. Coisa tão boba era para ter feito. Ela pediu para fazer tal coisa. Ela queria que eu fizesse isso. Ele preocupado com o ministério, com a obra de Deus. Um homem de Deus, irmão. Um homem de Deus de primeira grandeza. Mas ele falou tantas coisas que eu poderia ter feito para ela e não fiz. Da mesma forma, irmãos, para o nosso Deus, para o nosso marido, quem tem marido,
o filho para o pai, para a mãe, para o Senhor. O que Deus está falando com você para fazer? Será que nós estamos tapando o ouvido? Fingindo que, não, qualquer hora eu faço. O que tem que fazer, faz-o depressa. Faz-o depressa. Aí você já viu como é que foi aquele encontro, hein? Foi tremendo. Foi só choradeira. Mas nós temos que viver a cada dia como se fosse o último dia. Temos que ter a visão da eternidade. A visão da eternidade. Amém? Esse é o tema. Não vamos demorar muito não, irmãos. Gostaria de só colocar alguns pontos assim que o Senhor me destacou. 2 Coríntios 3:17 diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Olha, nós só conseguimos agradar a Deus, ter intimidade com Deus em espírito. Não conseguimos na carne, sabe? De viver uma vida mecânica, de qualquer jeito. O Senhor até fala assim: maldito aquele que fizer a obra relaxadamente, de qualquer jeito. Você tem que fazer as coisas de coração para o Senhor, porque o Senhor é Espírito. Agradar a carne, irmãos, é fácil. Agradar o Espírito tem que ser um Espírito, de coração. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 4:2 diz assim: Antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem com falsidade, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus para a manifestação da verdade. Então, temos que rejeitar o quê? As coisas que se ocultam por vergonha. Os pecados. As coisas que a pessoa guarda. O que você não pode expor, fique esperta. Fique esperto. Tem uma técnica boa para a pessoa ver, se fiscalizar, colocar o computador aberto. Não precisa ter senha, ainda mais no casal do celular. O que você está escondendo? O que você está vendo? Será que está acessando coisa que você teria vergonha de mostrar para outra pessoa que está acessando? O que você está falando? Aonde que os seus olhos estão batendo? Então, há coisas ocultas que muitas das vezes a pessoa acessa inadvertidamente. Exponha isso pela confissão, pela palavra do Senhor, e você vai ficar limpo. Amém? 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas, estão indo para o abismo, irmãos, e muitas das vezes não têm uma consciência, não têm um despertar. Por isso que nós temos que levar a palavra, temos que levar o amor de Jesus, levar o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, 4:7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, nós somos como um vaso de barro, mas temos em nós o Espírito Santo, que é um tesouro que não dá para expressar, mas nós somos como um vaso, somos frágeis, mas aprove a Deus nos escolher e colocar em nós o seu Santo Espírito, que é eterno, nos transformando em eterno também. Irmão, saiba
que tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa vida temporal, de mais de 100 anos, vou dar mais de 100 anos para todo mundo, hein? Mais de 100 anos, vai refletir a nossa eternidade com milhares de anos. Aí você fala assim, poxa, será que Deus é injusto? Colocar tão pouco tempo para definir tanto tempo assim? Mas é o jeito de Deus. Por isso que você está aqui, muitos não estão. Quantas pessoas foram convidadas, não digo só aqui na nossa igreja, buscarem o Senhor num local sério, não dão ouvido. Tem a sua oportunidade. O que nós fazemos aqui vai refletir em toda a nossa eternidade. Vou ler do 8 até o 10. Olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. A morte. Nós temos que morrer para nós. Muitas das vezes a pessoa se vitimiza, entra por um processo de depressão, de tristeza. Isso só acontece comigo. Irmão, busque o Senhor, mire-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor, agradeça o que você tem e olhe o seu objetivo, vai alcance, conquiste. A tristeza profunda gera depressão. A depressão, uma opressão profunda, abrindo portas para o inimigo agir na vida da pessoa, que vai gerar a morte, se não cuidar. O medo. Olha, meu irmão, está em suas mãos. Buscar o Senhor de todo o coração, agradecendo o que tem, vivendo cada dia como se fosse o último dia. Tudo é o seu pensamento. Nós temos que dominar a nossa mente, dominar nossas emoções, estarmos fortes no Senhor para conquistar. Sabe, eu tinha uma técnica desde criança. Sempre tem alguém pior do que você. Eu agradeci a situação que eu estava. Uma vez foi Deus, irmão, senão eu estaria com uma profunda depressão. Ia morrer só de pensar, ia pensar minha situação, morreu. Irmão, não é brincadeira. Mas eu comecei a refletir, olha, não, mas tem gente que não tem casa. Aí eu morava mais para frente, tinha uma favela mesmo, barraco. Eu morava nos prédios, não era lá essas coisas, mas perto dos barracos era um palácio. Uma vez eu entrei na favela, o negócio era feio. Aí eu falei, poxa, minha casinha tá muito boa. Tô bem. Tô bem. Sem pai, mãe alcoólatra, adotado por uma família. Se pisasse fora, pancada. Não podia abrir geladeira, não podia nem se servir. Eu estava bem. Estava feliz. Você já imaginou isso? Sem afeto de pai e mãe. Irmão, não é brincadeira não, irmão. Mas eu ficava feliz. Eu via sempre alguém pior do que eu. Quando a pessoa entra num estado de depressão, ela acha que ela é injustiçada. Aí começa a absorver todos os probleminhas, todas as situações, tudo. Nós temos que levantar a cabeça, buscar o Senhor.
e seguir à frente. Em nome de Jesus. Olhar a eternidade. Cuidar do nosso interior. 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, um excelente. Leve tribulação, um peso eterno de glória. Está passando por uma dificuldade agora? Está difícil? Você vai superar em nome de Jesus. Você tem duas alternativas, de sair como derrotado ou como vencedor. Se você vencer, você já ganhou uma promoção. Tinha uma pessoa de uma situação bem próxima, muito próxima do que eu passei, que se vítima. Ficava chorando pelos cantos. Engraçado, né? Tão próxima do sangue, né? E tal. Entendeu? Aí, é vítima, irmão. Se vitimava, sentia. Eu focava, lia a palavra, o pouquinho que eu via, eu rumo aqui. Irmãos, foi difícil dessa pessoa ser pro mar. Até hoje tem problema. Quatro anos mais. 4 aninhos a mais. Até hoje com problema. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Reclama. Todo mundo tem culpa. Coitado. Até hoje. O quanto antes nós resolvermos a situação com Deus, encararmos o problema como homens, como mulheres, vamos ter o benefício disso tudo. Quanto antes. Não ficar chorando engano. Suas contas não estão boas? Veja, organize seu orçamento. Sua relação com o cônjuge não está boa? Senta, pede perdão, resolve e tal, e olha para frente e vamos tocar o barco. Não está bem com Deus, está vazio, está cheio de pecado, está cheio de erros, senta com Deus, pede perdão, se acerta, se alinha e, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual o problema? Preciso de uma profissão, alguma coisa, se organiza. Resolve. Não fique postergando. Com o pires na mão, pedindo ajudas. Esperando, de repente, alguém do céu resolver o seu problema. Não. Parte para cima. Quanto antes a pessoa posterga essas situações, vai demorar a receber a sua recompensa. Amém? A visão da eternidade. Nós temos que olhar para a eternidade, irmão, mas não ficarmos alienados aqui não. Tipo assim, Deus vai resolver tudo para mim. Oh Deus, coitado de mim. Me ajuda. Ele não está nem aí com você. Se você não agir, quantos morreram agora? Quantas pessoas? Quantas pessoas? E aí, por quê? Há coisas que nós temos que fazer, que Deus não vai fazer por nós. Nós temos que pagar o preço para conquistarmos algo. É a lei de Deus. Se você se dedica, trabalha, estuda, é um excelente profissional, faz com excelência, Deus está vendo, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Vem a conquista. E quanto mais você faz isso na direção de Deus, mais você é abençoado, porque Ele quer te diferenciar. Irmãos, você vê alguém top,
Pode ver que tem o temor de Deus naquela pessoa. É batata, irmão. Dificilmente tem aquela pessoa, né, que atrai, que pode ter certeza, muitas vezes é colocado ali, mas tem arrogância. Então não há graça. Porque o Senhor abençoa aqueles que são fiéis. E nós temos que entender que não é só estar numa posição de dinheiro, ganhar super bem. Irmão, não é bem assim. Muitas das vezes um empregador, dono de uma empresa, está lá, orgias e tudo mais e tal. O empregado é fiel a Deus. Paga suas contas, é abençoado, tem paz. Chegou o dia final. Cada um prestando conta. Quem vai estar melhor? Quem? Quanto mais recurso Deus coloca nas nossas mãos, mais responsabilidade nós temos para administrar, para fazer aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém? Olha, 5:2. Temos de Deus, na parte B, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. A nossa habitação é do céu. Irmão, você não vai morar aqui para sempre. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Se você é do Senhor, eu e você somos do céu. Finalzinho do 4, para que o mortal seja revestido da vida. Esse corpo será transformado. Eu sou eterno em Cristo Jesus. Não sei como é que vai ser esse negócio, mas eu creio. Sabe, irmãos? Quando eu era criança, o que eu pensava muito era no arrebatamento. Falava, Deus, não quero morrer não. Venha antes, aí vou ser arrebatado, vai ser bom demais. Quando eu descobri isso, eu falei, mas está na mão do Senhor. Eu era criança, faz tempo, né? Cinco, 7, porque andamos por fé e não por vistas. Nós não temos que ficar guiados só porque você vê aqui, irmãos. Olha por fé, desenvolva a sua fé, creia no Senhor, creia nos céus, creia que Ele vai agir, mas haja você. Há coisas que eu falei, você tem que fazer. O que tem que fazer, faz-o depressa. Jovens, estude, sonhe, dedique-se, maduro, permaneça. A corrida ainda não terminou. Seja referência. Sabe, irmão, em nome de Jesus, vou contar aqui só para vocês. O comandante da aviação que saiu, de repente nem vou editar esse vídeo. O comandante da aviação que saiu, eu fui lá. Eu servi com ele, ele era major. Um bom tempo atrás, não sei, 2001, 2002. Não, 2002. Por aí. 2003. Ele era major, era uma sala próxima. Então via minha correria lá. E conhecia por um bom tempo. Eu senti de Deus de ir lá falar com ele. Vi com a ordenança dele. Marquei um horário quando ele estava saindo. Não fiquei na sala. Logo no saguão, ele me viu.
Ele já parou, já foi lá me cumprimentar. Conheço esse rapaz aqui. Tá. Os outros caras ficaram assim, né? Mas conversei lá com ele. Relembramos algumas coisas, dei uma palavra para ele e tal. Não deu para falar muito assim de Deus e tal, porque estava relembrando. Mas, irmãos, eu fiquei impactado com o que ele falou. Ele falou assim: você foi uma inspiração para mim e para todos nós. Mas o que eu fiz? Seu proceder e tal, tal, tal. Eu comecei a ficar lembrando, mas o que eu fiz que ressaltou? Não sei. Eu não lembro, irmão. Mas eu sempre busquei fazer o melhor para honrar o nome de Deus. Uma autoridade dessa foi, ainda falou: o que você precisar, você pode me procurar. Tá bom? Ainda falei com ele: olha, eu vim aqui apertar a sua mão porque você pode ser um dia nosso futuro comandante do exército. É mais fácil apertar a sua mão agora aqui. Aí ele riu. Não, não, o Carlos conhece ele muito bem, uma pessoa maravilhosa. Mas por que isso? Irmãos, é fazer sempre o melhor para honra e glória do nome do Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas as nossas atitudes refletem nas pessoas. Amém? 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo para receber nosso galardão. Aí, irmãos, não é só inferno, céu. Tem o do inferno, isso aí não vai receber nada de bom. E tem o do céu, que é o galardão. Você trabalhou bem, servo bom e fiel. Ou você acha que todo mundo vai ser uma isonomia? Vai para o céu, todo mundo igual. Tem um milênio aqui na terra. As posições de autoridade, os governos. Você acha que o Senhor Jesus vai autorizar, vai confiar um governo, não sei como, uma posição de confiança para alguém que não é fiel a Ele aqui, na igreja do Senhor? Muitos serão salvos, sapiscados pelo fogo. Quanto mais fiéis nós somos, mais autoridade exerceremos, porque o Senhor confia. Você entende? Dá uma estudadinha no milênio, o governo de Jesus aqui na terra, a eternidade. Amém, irmãos? A gente tem que parar, né? Senão não dá. A outra parte a gente ministra um pouco da ceia, né? 5,17, fechando. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo. Você é uma nova pessoa. Você não pode ser dominada pelos seus problemas. Tem gente que tem probleminha de estimação. Passa ano e sai ano, aí vai lá, pega aquela caixinha e... Mas aconteceu isso. Irmãos, eu conto a minha vida todinha para você. Eu não sinto nem emoção, porque eu fui sarado. Muitas das vezes até falando na ministração, testemunhando, é uma emoção do Espírito, não um sentimento do que eu passei. Porque já fui cauterizado pelo Espírito Santo de Deus. Posso relatar tudo. O que eu sei.
suicídio da minha mãe, tudo mais, coisa. Nada me atinge. Eu sou uma nova criatura. Uma vez falando, uma psicóloga falou, você tem que fazer uma sessão, eu não sei mais o que. Eu falei, que sessão? Não, você precisa, eu te ajudo. Minha filha, eu deitei no divã com Deus. Abri meu coração para Ele. Ele me curou. Eu sou curado. Amém? Não guarde coisinhas na caixinha do passado. Resolva. Sabe, eu acho que hoje de manhã eu falei, eu tinha um tio que o filho dele morreu. Ele andava tudo de preto. Eu lembro até que tirava o lenço dele era preto. Eu acho que a cueca dele era preta, ele andava de luto. E ele cremou o filho. E teve o processo de cremação. Não sei se, só sei que ele tinha uma caixinha lá, irmão, na casa dele, que tinha um pó lá do filho dele. Não sei como é que ele conseguiu isso, não sei nem se pode. Mas ele tinha lá, na casa, o filho dele, o pó dele. Toda vez que falava do filho, ele chorava. Ele é até agente da Polícia Federal, daquela da antiga. Eu era criancinha, ele ia lá. Toda vez ele chorava. Eterno luto. Será que você está em luto pelo seu passado? Você está carregando o seu passado nas costas? Resolva em Cristo Jesus. Faça como Paulo, como eu, olhando firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar